Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Os 10 Mandamentos, capítulo 050, segunda-feira, 02 de julho, uma semana depois, Corá avalia Balaão e comprova que ele não tinha lepra. Balaão pede a Corá para ir junto ver o estado de Miriam. Caravana dos mercadores chega a Esbom. Leila, capturada, está no cavalo do líder. Ao perguntar o que era o local, o líder pede silêncio e a trata como escrava. Miriam está fraca, com olhos vermelhos e pele danificada. Corá diz que ela não poderá retornar a viver entre eles. Zípora e Miriam rebatem. Uma luz vem do céu, envolve Miriam, que fica completamente curada. Miriam agradece e abraça Zípora, emocionada. Zípora pergunta a Corá se ela e a irmã podem voltar. Arão diz que precisa confirmar a cura primeiro. Balaão diz a Corá que está surpreso com o milagre ocorrido. Na rua do comércio, Rison e Jair conversam sobre a chegada de novas escravas e Jair demonstra interesse. Seom e Orem falam do interesse de Orem em Adira e da chegada dos hebreus. Miriam e Zípora se encontram com Corá e Arão e eles avisam que elas podem retornar ao acampamento depois de terminar o procedimento de purificação. Zípora e Miriam entram no rio para se banhar e saem. O leilão pelas escravas começa. Rison demonstra interesse em Leila. Zípora e Miriam chegam ao acampamento, Arão realiza o processo de purificação e Miriam é abraçada por todos. Balaque, Elda e Zur falam sobre a chegada dos hebreus e o plano de Corá roubar a liderança de Moisés. Corá sai com Assir e Eucana. Moisés convida Miriam e Ur para morarem junto com ele e eles aceitam. O mercador mostra que Leila está grávida e inicia a sua venda. Rison oferece dinheiro e encontra um concorrente para a compra. Corá diz a Datã e Abirão que Balaão estava presente quando Miriam foi curada e ressalta que será líder dos hebreus em pouco tempo. Bina e Libna conversam sobre a relação de Abirão e Tales e Bina diz que há necessidade de arrumar um pretendente a Dumá. Tales conversa com o Yarim e diz que estava com ciúmes e nunca pretendeu se matar de verdade. Zípora conta a Gerson, Eliezer e Moisés sobre a ovelha que estava na caverna e Moisés fala da importância de estar atento aos sinais de Deus. Miriam e Ur chegam à tenda de Moisés, se desculpam e se abraçam. Abigail, Bezalel, Zelofeade e Deborah falam sobre o tempo que Miriam ficou afastada. Abigail e Bezalel demonstram-se preocupados com Leila. Simuti conversa com Eliabe e Eldade e diz que está preocupado com Gaigi no deserto. Rison chega com Leila e apresenta Dorcas. Leila pede ajuda a Dorcas, que diz que não deixará ninguém encostar nela enquanto estiver grávida. Zur presenteia Betânia com uma pulseira, que resiste no início, mas aceita a joia. Balaque conversa com Elda e pede para que ela avise Betânia para comparecer a seus aposentos assim que chegar. Gerson, Eliezer e Fineas brincam na tenda e depois se retiram para dormir. Miriam e Arão relembram quando Moisés estava afastando quando era criança. Dorcas diz a Rison para respeitar Leila. Rison responde e diz que ela deve trabalhar no dia seguinte. Leila conversa com Talita e descobre que Adira era a antiga escrava e que agora estava morando com Orem. Orem conversa com Adira, diz que a ama e os dois se beijam. Caleb diz a Noemi que está ansioso com o casamento deles. Kenaz diz a Yarim que está feliz com o afastamento de Tales. Os dois fantasiam sobre o casamento. Adira diz a Orem que não pode gostar dele e que deseja voltar à sua família. Leila pede que Talita leve para ver Adira. Os 10 Mandamentos, capítulo 051, terça-feira, 03 de julho. Balaque e Betânia estão nos aposentos do rei. Betânia serve diversas taças de vinho a Balaque, que cai em sono. Zur levanta-se em camisa da cama, pede desculpas a Tânia por ter falhado. Tânia sai irritada dos aposentos. Abner conversa com Aia,
que diz que sente falta da mãe. Assir e Eucana entram tensos na tenda para falar com Moisés. Corá discursa na frente dos hebreus e não percebe a presença de Moisés e Josué. Os hebreus comentam intensamente o que foi dito por Corá, que vê Moisés e Josué e fica assustado. Moisés e Corá se encaram. Moisés chama Corá para conversar na tenda da congregação, que diz aos hebreus que não recuará. Bina questiona Eucana e Assir sobre o que falaram com Moisés. Miriam e Ur conversam felizes com a volta dela e com o relacionamento entre eles. Dorcas diz a Talita para sair com Leila para comprarem tecido. Talita diz a Leila que a levará para ver Adira. Balaque acorda e Betânia, de saída, o agradece pela noite e ele fica tentando lembrar o que aconteceu. Em Maitânia conversam sobre o comportamento de Zur, quando Betânia entra e pede que preparem seu banho. Elda conversa com Zur sobre a ideia do rei em escolher uma princesa para casar. Siloé conversa com Adira, que está tecendo, quando Talita e Leila batem à porta. Leila fala para Adira que era do acampamento dos hebreus e conhece Zípora, Moisés e os sobrinhos de Adira, que fica espantada. Corá recebe abraços dos hebreus e diz que fará Moisés esperar antes de ir encontrá-lo. Bina fica brava com Eucana e Assir quando contam o que conversaram com Moisés. Miriam conversa com Deborah e Abigail sobre o tempo que ficou fora e que está triste com a situação de Leila. Adira conta a Leila o que Balaque fez com seu marido e como fugiram com a ajuda do feiticeiro do rei. Leila chora e pede ajuda a Adira para sair da condição que se encontra. Em meio à discussão, Moisés diz a Corá que deve seguir com a tarefa designada a ele por Deus e que não vai mais tolerar rebeldias. Ur e Eldade conversam sobre Miriam e Ur aconselha Eldade a buscar uma companheira. Leila se acalma e Adira pede a ela que tenha fé e esperança, pois um dia serão encontradas. Jerusa, Damarina, Ada e Jaque discutem entre si. Zípora dá risada da situação e relembra o momento em que ela e as irmãs discutiam e Jetro as presenteava. Miriam chega à cozinha e pede para Zípora ensiná-la a fazer o pão do jeito que ela faz. Zur encontra a Betânia no corredor. Os dois conversam e se beijam. Talita e Leila buscam por tecido na rua do comércio. Leila tenta fugir. Os 10 mandamentos. Capítulo 052, quarta-feira, 04 de julho. Leila tenta fugir, mas cai e Talita volta com ela. Arão conversa com Hebreus e Eleazar se junta ao pai. Joana comenta com Ana que gostava de ter mais atenção de Arão. Calebe, Quenais, Aholiabe e Bezalel constroem alpá. Aholiabe dá dicas sobre a noite de núpcias. Bezalel diz que sente falta de Leila. Dorcas questiona a demora de Talita e Leila. Leila admite que foi ver Adira e Dorcas pede que não faça mais nada sem permissão e que comece a tecer. Betânia levanta arrependida com o ocorrido e sai, deixando Zur na sala. Bina conversa com Corá e pede para que ele tenha cuidado. Jerusa entra em conflito com Samute e pede para que ele deixe ela com os afazeres, pois não gosta de se sentir inútil. Betânia se sente mal e a oferece ajuda. Betânia recusa e vai para o reservado, confusa com os sentimentos. Siloé e Lemuel contam que a visita abalou Adira. Porém vai ao quarto de Adira para conversar e ela conta que o relato de Leila fez reviver sua própria história. Rison fica irritado e diz não gostar do tecido feito por Leila. Dorcas diz para ela não se abalar e ir descansar. Leila pede forças a Deus e começa a chorar. Bezalel conversa com Ur sobre sua preocupação com Leila. Bezalel diz para Ur não perder a confiança em Deus. Moisés conversa com Zípora sobre o fato de ter sido traído por Corá. Zípora o acalma e diz que Deus está do lado dele na missão. Balaque diz a Elda que está sem paciência com Betânia. Balaão entra na sala, confronta Balaque e mostra que não tem lepra. Balaão amaldiçoa Balaque e a rainha. Balaque pede que os oficiais matem Balaão, mas ele os enfeitiça. Betânia se sente mal e é aparada por Imaiaia. Zur e Abner treinam num duelo de espadas. Abner conta que a tia passou mal à tarde e Zur sai.
dizendo que fará uma visita a ela. Leila se encontra com Adira, que oferece ajuda com os tecidos para que Rizom a deixe em paz. Siloé entra na sala e consola Leila. Bezalel desabafa com Deborah sobre sua preocupação com Leila. Jerusa discute com Simute, que mantém a postura rígida diante dela. Balaque e Elda discutem preocupados com a maldição de Balaão e decidem chamar os sacerdotes. Aia tenta ajudar Betânia e Enma deduz que ela está grávida. Abner, Enma e Aia ficam felizes com a notícia. Betânia troca olhares de preocupação com Zur. Ana e Joana conversam sobre um possível interesse de Arão em Joana. Damarina entra e as chama para verem os vestidos de Arim e Noemi. Abirão ensina Thales a trabalhar com móveis. Datã entra no galpão e conversa com os dois. Corá se junta a eles e diz que gostaria de tomar o lugar de Moisés e Arão. Betânia entra nervosa na sala de descanso e conta a Zur que o filho é dele. Os 10 Mandamentos. Capítulo 053, quinta-feira, 05 de julho. Noemi e Arim provam os vestidos e se mostram preocupadas com a noite de núpcias. Ana, Inês e Damarina contam suas experiências. Aoliabe diz que está preocupado com Abigail. Simute e Jerusa brigam, mas Jerusa admite que gosta de ser cuidada por ele e fazem as pazes. Zur diz que está feliz por ter filho com Betânia, que responde brava dizendo que eles não poderão passar a vida juntas e que o bebê será filho do rei. Rizom fica feliz com o tecido que Leila entregou. Dorcas percebe que foi feito por Adira, mas diz que manterá o segredo com Leila. Tânia fala para Enma que está feliz com a gravidez de Betânia, pois acha que isso afastará Azur dela. Balaque entra feliz nos aposentos e conversa com Betânia sobre a gravidez. Balaque diz que está ainda mais contente pois o filho que Betânia carregava ia contra a maldição de Balaão. Os dois se abraçam, mas Betânia fica preocupada com a situação. Jerusa acaba de comer e começa a discutir com Simute a respeito do sexo do bebê. Uri e Moisés ficam satisfeitos com o pão feito por Miriam. Gerson pergunta quando o acampamento seguirá. Moisés responde que aguarda a instrução de Deus e Ur diz que está preocupado com Leila. Zelofeade conforta Abigail e faz com que ela coma um pedaço de pão. Talita serve sopa a Rizom, que diz estar muito feliz com os tecidos de Leila e que venderá o filho assim que nascer. Balaque faz um jantar e conta a todos que Betânia está grávida. Elda desconfia da situação e Zur se retira, chateado. Ana conversa com Josué para que ele fale com Arão sobre o interesse de Joana. Eleazar e Inês falam sobre o Arão e Joana. Quando Arão entra, Eleazar pergunta ao pai a respeito e ele responde que não pensa em um novo amor. Leila diz que precisa preparar roupas para o bebê. Talita fica triste e tenta disfarçar. Elda encontra Azur e pede que ele esqueça Betânia e procure uma outra mulher para ficar bem. Josué entra na tenda para falar com Arão sobre Joana. Arão levanta e diz que resolverá essa história. Arão conversa com Joana e diz que ela pode contar com a amizade dele sempre. Joana sai decepcionada e conta a Ana que Arão não quer nada com ela. Tânia chega para falar sobre a gravidez de Betânia com Zur, que se mostra incomodado. Tânia percebe e os dois se beijam. Moisés se aproxima de Arão. A coluna de nuvem se move e Moisés diz que é hora de partir. Hebreus caminham pelo deserto liderados por Moisés e Arão. O tempo passa e Hebreus celebram o casamento de Caleb e Noemi e de Kenaz e Arim. O tempo passa novamente. Siloé vê as roupas feitas por Adira para seu filho. Lemuel faz carinho na barriga da esposa. Leila, com 9 meses de gravidez, entrega os tecidos feitos por Adira para Rizom. Simute continua mimando Jerusa, que está com barriga de 7 meses. Leila grita de dor e Dorcas faz o parto do bebê, que é um menino. Adira ajuda o parto de Siloé, que está com dificuldades. Bezalel e Simute conversam, quando hebreus chegam carregando Gaiji, desfalecido. Leila termina de amamentar o bebê, quando Rizom entra e diz que o menino pertence a ele. Os 10 Mandamentos. Capítulo 054,
Sexta-feira, 06 de julho, Rizon sai com o bebê no colo e Leila sai atrás dele, desesperada. Leila implora a Rizon. Talita e Dorcas tentam consolá-la. Adira realiza o parto de Siloé com dificuldades, mas ao retirar a criança não respira. Abigail tenta entender o que houve com Gaiji, que está deitado na cama. Débora entra e Abigail pede para que ela busque água e pão. Adira chega para contar a Oren que houve. Lemuel fica desesperado e Oren conforta. Leila sai pela porta, desesperada. Um homem a detém. Diz que há ordens para ela ficar na casa e a conduz de volta para o interior. Oren vai atrás do sacerdote do rei para examinar Siloé e Lemuel segura o filho morto no colo. Rizon vai até a rua do comércio e vende o bebê de Leila. Miriam conta a Ur que Gaiji está desacordado e que não encontrou Leila. Balak está feliz com a gravidez de Betânia que ainda se mostra preocupada. Tânia chega para falar com Emma e diz que Zur está apaixonado por Betânia. Gaiji, delirando, começa a falar como se conversasse com Leila. Abigail está desesperada com a situação de Leila. Miriam, Jaque e Zípora tentam acalmá-la. Bezalel está angustiado e Débora o acaricia. Eudade pede fé e diz que Leila ainda pode estar viva. Dorcas pede calma a Leila, que grita com ódio e diz que fará de tudo para recuperar o filho. Lemuel chora e enterra o filho na cova. Ana diz a Josué e Arão que os homens que vieram com Gaiji estão bem e pelas famílias. Ana se retira. Arão fala a Josué que tem interesse em Ana e que achou melhor se afastar. Josué diz que não há mais impedimento para eles. Corá ouve tudo sem que eles percebam. O sacerdote diz que Siloé ficará bem e que precisa repousar. Siloé acorda, procurando o filho. Lemuel está a caminho de volta e ouve o mercador que comprou o filho de Leila dizendo que não sabe o que fazer com a criança. Lemuel fica encantado com o bebê. Zur conversa com Betânia, que está triste, e diz que o amor dele sempre estará junto a ela e o filho. Elda passa por lá e vê a cena de Zur beijando a barriga de Betânia e fica em choque. Siloé diz que quer ver o marido e o filho. Adira e Oren tentam acalmá-la, sem dizer o que houve, quando Lemuel entra com o bebê no colo. Siloé fica feliz. Adira e Oren ficam sem entender nada. Jerusa fala como enxerga Simuti como pai. Joana sai para se recolher. Noemi e Arim percebem a tristeza dela. Damarina diz que não é fácil para Joana ouvir sobre casamento e não ter alguém. Bina janta com Assiri e Eucana, que comentam sobre o atraso do pai, dizendo que ele deve estar tramando contra Moisés. Corá fala com Datã e Abirão sobre a história de Arão e Ana e diz que espalhará a história de que Arão roubou a mulher do filho. Arão conta a Moisés que está apaixonado por Joana. Moisés diz que não há problema nisso e relembra que Eliseba pediu que ele arrumasse uma nova esposa. Elda confronta Zur e pede que ele admita o que aconteceu com Betânia. Gaiji acorda se desculpa com Bezalel por não ter encontrado Leila e é consolado pelo filho e por Simuti. Dorcas briga com Rizon por ter vendido o filho de Leila. Talita e Dorcas conversam e dizem estar com pena de Leila. No quarto dos escravos, Leila abraça as roupas do filho. Lemuel conta a Oren como pegou o bebê e que não pretende dizer a verdade a Siloé.